Amigos internautas, amigos do Facebook, amigos do Antônio José Medeiros, muito boa noite. Estamos novamente começando mais uma live com o professor Antônio José Medeiros, que é pré-candidato a prefeito da cidade de União. Toda terça-feira, à noite, a gente está por aqui batendo um papo com o professor. Já discutimos vários assuntos, já falamos de agricultura familiar, de agronegócio, já falamos de turismo, já discutimos a pandemia do coronavírus. E hoje à noite nós vamos falar de finanças públicas, investimento e desenvolvimento, sempre na ótica dos municípios e especificamente, é claro, da cidade de União. O professor Antônio José Medeiros convidou para esse bate-papo de hoje o deputado estadual Franzé Silva e o ex-prefeito da cidade de União, José Barros. Então, vamos começar aqui pedindo uma saudação inicial ao professor Antônio José Medeiros, e em seguida, Franzé e Zé Barros. Professor Antônio José, boa noite. Boa noite, Oscar. Boa noite ao companheiro, amigo Franzé, deputado estadual, ao companheiro e amigo José Barros, e a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa live. Franzé, abrindo aí seu microfone. Boa noite, meu querido. Abra o microfone, Franzé. Zé Barros, abre o microfone. Pronto. Franzé já. Boa noite, Franzé. Boa noite, Zé Barros. Boa noite, Oscar de Barros. Saudar aqui o Antônio José Medeiros, esse nosso guru. Todos nós temos muito relatado o aprendizado de convívio com essa figura extraordinária que é Antônio José Medeiros. É um prazer participar dessa live aqui com ele. Saudar o meu amigo e companheiro Zé Barros. Também tive a oportunidade de trabalhar juntamente ali na experiência da SEDUC, ainda no primeiro governo Wellington Dias. E dizer que vai ser um prazer participar dessa live, discutir temas tão importantes que os nossos amigos internautas certamente vão interagir e aproveitar a experiência desse bate-papo. É um prazer, Oscar. José Barros, boa noite. Boa noite, Oscar. Boa noite, deputado Franzé, esse nosso deputado que representa o município de União muito bem. Saudar aqui o nosso professor Antônio José Medeiros, o nosso professor não só de universidade, mas nosso professor de ensinamentos para a vida também. Temos como disse o Franzé aí, todos nós tivemos um convívio muito próximo dele, e ele com certeza nos ensinou muito. E é um prazer a gente estar aqui com ele nesse momento de discussão e de construção dessa pré-candidatura dele. Muito bem. E agora eu vou passar a palavra para o Antônio José Medeiros, pedindo para ele abrir o tema, pedindo para ele falar do papel das secretarias de planejamento, de administração, de finanças e sobre plano de governo. Professor Antônio José Medeiros. Eu queria, mais uma vez, dizer da importância da presença do Franzé e do Zé Barros. O Franzé não só é um deputado representante do nosso município, como é um especialista no assunto, pela sua formação acadêmica, pela experiência que teve na Secretaria de Finanças, como secretário de Fazenda do Estado. E o Zé Barros também tem a sua experiência como gestor, não só em União. É uma alegria para mim, porque os dois me ajudaram muito na Secretaria de Educação. Por coincidência, o Franzé era o diretor financeiro e o Zé Barros o diretor administrativo, e era aquele suporte que eu precisava para poder ter a cabeça mais livre para pensar as políticas educacionais, porque confiava muito neles. Mas o Partido dos Trabalhadores sempre defendeu que, em toda a campanha, os seus candidatos apresentem um programa de governo. Desde 1982, a gente faz o programa de governo, imprime, às vezes era mimeografado, às vezes era impresso, agora é também nas redes sociais, no e-mail antes, hoje em todas as redes sociais. Sempre foi uma tradição de nós fazermos plano de governo. Quando eu fui candidato a prefeito, em 2000, e o Antônio José Barbosa
foi o vice, nós mandamos imprimir o plano de governo e distribuímos, inclusive registramos no cartório eleitoral, porque naquela época não era obrigado, era 2000, né? Só a partir de 2009, uma emenda da bancada federal do PT se tornou obrigatório todo candidato a prefeito, a governador e a presidente da República, quando vai registrar sua candidatura, tem que anexar suas propostas de governo. E nós estamos justamente debatendo essas propostas agora, os nossos vários eixos, e um dos eixos é justamente esse eixo de planejamento e administração. Então, o plano de governo não é um documento burocrático, ele é uma exigência legal, é verdade, mas nós também chamávamos de carta-compromisso. Compromisso que o candidato, no caso de eleito, vai ter que cumprir, tendo assumido esses compromissos com a população. Mas hoje fica mais claro para mim duas funções que esse plano de governo tem. Além de ser a carta-compromisso, ele reúne as diretrizes e as prioridades de cada secretaria municipal. Nós temos 10 secretarias municipais em União e são 13 eixos de governo, porque às vezes um eixo orienta 2 secretarias e tem o contrário. 2 eixos são implementados por uma secretaria. Por exemplo, agricultura e meio ambiente é uma secretaria, tem o eixo meio ambiente e o eixo agricultura. No caso agora, como o Oscar já falou, nós vamos discutir hoje aquilo que está ajudando no debate sobre as diretrizes e os compromissos para a Secretaria de Planejamento e Administração e para a Secretaria de Fazenda, que lá chama de Finanças. Fazendas é no nível estadual. Isso é importante porque a população pode cobrar, mas é importante também porque a gente constitui uma equipe de trabalho. É claro que os partidos com quem nós queremos nos coligar vão ter participação no governo. E cada partido que assumir uma dessas secretarias vai implementar o plano de governo, as propostas que estão no plano do governo e que foram apresentadas como compromisso para a população. E é esse o sentido dessa discussão. Nós vamos discutir vários aspectos, mas eu queria, para concluir essa introdução, enfatizar um aspecto que é importante na política do Brasil hoje e na política de união, devido ao momento que nós estamos vivendo, por causa de alguns acontecimentos que é do conhecimento público lá. É a questão do princípio para o conjunto da administração, mas em especial para a Secretaria de Finanças e também de Administração, honestidade, transparência e controle social na gestão dos recursos públicos. Eu acompanhei um pouco ao longo dos anos, tanto em União como em vários municípios, no trabalho do PT, esse incentivo aos conselhos. E como era difícil. Às vezes os gestores não respeitavam os conselhos. Tivemos um probleminha. Vamos ver se o Arthur nos ajuda aí, rapidinho, para a gente restabelecer com o professor Antônio José Medeiros. Se demorar um pouco, aí eu já peço a intervenção do Franzé e do Zé Barros. Mas eu ainda queria aguardar um pouquinho aí. Parece que a do Franzé também caiu, Zé Barros. Vamos abrindo aí seu microfone, porque enquanto ele restabelece lá do Antônio José, ele vinha falando, Zé Barros, do papel das secretarias de Planejamento, de Administração e de Finanças. Então, eu queria que você comentasse aí. Ele começou a falar de controle social, transparência, e, a partir desses temas que o professor já tocou, eu queria que você comentasse também, evidentemente, usando da experiência de ter sido prefeito da cidade de União. Vamos lá? Oscar, as secretarias, sobretudo Planejamento, Administração e Finanças, são secretarias fundamentais para a execução de um plano de governo.
E aquilo que o professor Antônio José colocava, o plano de governo, ele também é uma carta compromisso que o gestor faz. E quem faz um plano de governo, você apresenta aquele plano de governo como uma proposição, como uma propositura sua. E você, no decorrer da tua gestão, se você é muito mais cobrado, muito mais lembrado pelo que não fez do que pelas ações que você executou. Porque, como o professor Antônio José coloca, as pessoas hoje eles já ficam com o plano na mão, acompanhando se houve a execução, se não houve a execução, por que não houve. E hoje eu te diria o seguinte, quem já fez um plano de governo, candidatou-se, se elegeu, governou e não cumpriu aquele plano de governo, ele será muito cobrado numa próxima propositura dele de candidatura. Porque o plano de governo é, sem dúvida nenhuma, um plano que hoje ele é muito forte na mão das pessoas. E hoje nós temos também, como ele colocava, o controle externo através dos conselhos, através dos sindicatos, das associações, é muito grande, é muito intenso essa cobrança. E há também hoje, a gente já tem observado que o setor religioso, os religiosos que não cobravam isso com tanta frequência, hoje a gente já percebe essa cobrança também dentro das instituições religiosas, de forma que a gente precisa construir um plano que ele seja realmente execuível, que ele seja possível de ser implantado, para que você não seja cobrado, não seja lembrado depois pelo que não fez, que você possa ser lembrado pelo que fez, e assim não ter as cobranças que normalmente surgem quando você não cumpre, não acompanha o cumprimento do plano. Obrigado, Zé Barros. Professor Antônio José, a sua internet tinha caído, e aí eu passei a palavra para o Zé Barros. Ele já teceu aí alguns comentários. Passo direto para o Franzé, ou o senhor ainda quer fazer um fechamento de sua fala anterior? Abra seu microfone, professor. Abra seu microfone. Abriu, Oscar? Isso, vamos lá. Eu já estava concluindo mesmo. Era só para dizer, isso que o Zé Barros reforçou, da importância desse controle social, usando todas as informações do Diário Oficial, da internet, para o acompanhamento da publicação dos editais, dos resultados dos convênios. Só isso, que já foi o tema retomado aí pelo Zé Barros. Muito bem. Franzé, a tua imagem para mim está chegando na vertical. A gente pode dar uma ajeitada aí na imagem? Bom, melhorou. Então, Franzé, o tema inicial aqui, a importância das secretarias de planejamento, administração, finanças, e a questão da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos. O que você gostaria de comentar da fala do Antônio José, alertá-lo como pré-candidato e a partir da sua experiência, enfim. O que você tem para nos dizer sobre esse tema? Oscar, é importante relatar que, complementando a fala do professor Antônio José Medeiros, nosso pré-candidato lá na cidade de União, a experiência do ex-prefeito, do gestor, secretário da SEDUC, o Zé Barros. Na realidade, essas três secretarias eu entendo como secretarias de atividade MEI. E é importante a gente relatar isso de forma mais didática para as pessoas que estão acompanhando, porque as pessoas às vezes não fazem diferenciação, Oscar, do que é atividade fim e atividade MEI. A Secretaria de Finanças, da Administração e a Secretaria de Planejamento são três secretarias que são a espinha dorsal da gestão. E eu acredito fortemente que o Antônio José Medeiros
pela forma democrática que ele tem de gestão, participei como integrante da equipe dele na SEDUC, vai fazer isso funcionar na Cidade União. Por que é importante a gente fazer a separação? Essas 3 secretarias, como eu disse, são espinha dorsal. São elas que vão cuidar de fazer acontecer as outras atividades, fins, educação, saúde, segurança, meio ambiente, agricultura. Todas as outras secretarias precisam da estrutura dessas 3. Então, essas 3, praticamente, elas trabalham no anonimato. Por isso, eu quero dizer aqui para o professor José Medeiros que eu sei que ele fará isso, mas quero aqui dizer para os internautas da minha segurança que o professor José Medeiros, eleito, que vai ser da Cidade União, certamente vai escolher 3 bons técnicos para essas 3 secretarias. Um secretário de Finanças, um de Planejamento e o secretário de Administração são secretários que não podem aparecer muito, mas têm que trabalhar demais, porque eles são ali os integrantes da equipe que têm que dar suporte e sustentação para as políticas públicas que interessam a população fazer acontecer no dia a dia. Então, eu sei, porque fui, Antônio José Medeiros acabou de relatar, eu fui da equipe dele de finanças, o Zé Barros foi da administração, nós tínhamos o Diogo lá na educação, que era do planejamento. O Antônio José Medeiros praticamente não interferia no trabalho dessas 3 secretarias. O que ele exigia era resultado para que as diretorias de educação, ensino médio, profissionalizante, fundamental, funcionassem. Então, é nesse aspecto que eu acredito que o nosso prefeito vai administrar a Cidade União, com 3 bons técnicos que se comprometam com resultados. Esqueçam holofotes, não queiram misturar política com administração. Esse núcleo aí, que eu chamo de núcleo duro da gestão, é um grupo que trabalha para o restante da equipe. E eu acredito certamente que nós vamos ter uma grande equipe assessorando o secretário Antônio José Medeiros, e nós teremos aí um prefeito com a equipe que vai funcionar. E só deixando claro, Antônio José Medeiros, eu acredito firmemente que você vai continuar no seu estilo de gestão, escolhendo 3 bons técnicos para cuidar da parte que eu chamo de atividade meio e espinha dorsal da administração. Muito bem. Passo para o próximo tema, professor. O senhor quer fazer algum comentário sobre a fala do Zé Barros e do Franzé? Não, podemos passar para o próximo tema, que é o desdobramento dessas considerações mais gerais, né? Como é que nós vamos, na prática, fazer essas secretarias estarem a serviço de todo o conjunto da administração. Muito boas as considerações do Franzé, que tem experiência muito rica nessa área. Bom, então nós vamos discutir agora o equilíbrio entre receita e despesa e o desafio que é o gasto com o pessoal e o teto, que é obrigatório ser cumprido pelo gestor público. Professor Antônio José, o senhor quer começar explanando as suas ideias para depois ouvirmos os convidados? Pois não. Hoje, além das exigências de fazer balancete para a Câmara, prestação de contas para o TCE, né, Tribunal de Contas do Estado, publicar as coisas no Diário Oficial dos Municípios, hoje nós temos vários sites, vários portais do Ministério da Fazenda, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, onde você tem os dados. Nós aqui tivemos a contribuição do nosso amigo, companheiro, o contador Ailo. Ele levantou os dados de 2017, 18 e 19. Você vê, já está no site, já consolidado, porque cada município presta conta todo mês, já está consolidada a totalização do ano de 2019. Então, a receita de União, o dinheiro que passou pela mão da Prefeitura, foi 74.353.000 em 2017,
76 milhões e 901 mil em 18 e 84 milhões e 250 mil em 19. O que a gente vai ter a oportunidade de ver depois, quais as áreas, as funções, como são chamadas, em que esses recursos foram aplicados. Então, aqui a eficiência justamente seguir as diretrizes dessa espinha dorsal, das 3 secretarias, que não só têm que cumprir todas as exigências legais, contábeis, mas também ter a responsabilidade financeira e política de aplicar com eficiência em cada lugar. Se você faz um bom orçamento, cada secretaria já vai saber de que recurso vai dispor, e o secretário vai ter mais autonomia para dentro daquelas, obedecendo as regras, e dentro daquele recurso disponível, executar, fazer funcionar a sua área. Então, a eficiência no recurso público é o complemento da honestidade. Esses recursos, os recursos nunca são suficientes, porque as necessidades são muitas. Mas uma das coisas que nós vamos nos preocupar, além do recurso que já vem, como o Fundo de Participação, o dinheiro do Fundeb, o dinheiro do SUS, o dinheiro do Fundo de Assistência Social, nós vamos atrás de outros programas, além das emendas dos nossos deputados, nós vamos ter uma boa equipe, e essas 3 secretarias são, no caso, Franzé, lá são 2, porque a Finanças é uma e a Administração e o Planejamento são uma só secretaria. Mas a Secretaria de Planejamento é fundamental não só para a boa gestão do recurso que já vem, mas para conseguir mais recursos. Hoje, o orçamento de 2020, a gente viu aqui que o de 2019, na realidade, foi executado, isso aqui é o que foi executado, 84 milhões. Estava previsto um orçamento de 100 milhões para 2020. Com o coronavírus, talvez seja executado aí uns 70, 80 milhões. Mas em 2021 vai voltar ao normal de em torno de 100 milhões. O que nós queremos é, fazendo bons projetos, captar pelo menos 5% a mais de recursos cada ano. Só aí são 5 milhões de recursos a mais, aderindo aos vários programas nacionais e internacionais, que é uma boa secretaria de planejamento que vai viabilizar. E é fundamental manter o equilíbrio entre a receita e a despesa para não atrasar pagamentos. Às vezes, os administradores municipais, não é só em União, têm uma fama de atrasarem muitas. Alguns empresários locais até dizem, eu não participo porque eu não sei quando recebo. Nós queremos dar segurança. Se a gente faz a coisa de acordo com o orçamento, não vai faltar dinheiro para pagar os compromissos no prazo estabelecido. Agora, Franzé e Zebal sabe isso por experiência, nós temos o sério problema do teto de gasto com pessoal. Para a prefeitura, para os municípios, esse gasto é 60%. Então, 60% do dinheiro que é arrecadado é o limite, é o chamado teto, é o limite máximo para gastar com pessoal. Nos últimos 3 anos, a União não conseguiu respeitar esse teto. Gastou mais do que a lei permitia. Dependendo da justificativa, o Tribunal de Contas faz apenas uma multa, mas você tem que se esforçar para manter esse teto. Em 2017, a despesa com pessoal foi 67%, 7% a mais do limite. 2018, 2019, caiu para 64%. Mas, mesmo assim, ainda está acima do teto que deve ser com o pessoal, que é de 60%. Para vocês terem uma ideia, 60% são 50 milhões 490 e foi gasto 51 milhões 924 mil com o pessoal. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, Oscar, como você sempre me permite, de registrar aqui que nós temos os nossos companheiros pré-candidatos a vereador, a Cleidiane Carvalho, o Ramiro Saraiva, o Antônio Gonçalo,
é o Edivaldo Pereira nos acompanhando, também a Marcela Oliveira, a Josele Lima, o Gessé Barbosa, o Marcelino Lopes, a Maria Rodrigues, o Rondinelli, a Ana Lúcia, estou vendo aqui, Ana Lúcia, porque não estava o Ribeiro, Ana Lúcia, eu não reconheci na mesma hora, que é a nossa pré-candidata. O Rondinelli está aqui, é um companheiro nosso de várias lutas na área das religiões afro. Chagas Vale, nosso grande artista, Ricardo Ranieri, Laércio Nunes, o Viana de União, nosso companheiro Guedes, gestor da Emater, Sérgio Henrique, o Abreu, a Júlia Gabriela, a Raimunda Oliveira e a Eliane Vieira. São pessoas, Zé e Zé Barros, que estão aí nos acompanhando. Ok. Então, agora eu vou ouvir o Franzé, depois o Zé Barros, e sobre esse tema, a questão do equilíbrio entre receita e despesa, o teto dos gastos com o pessoal, e já entramos também num outro tema que eu perguntaria no próximo bloco, que é a questão da capacidade dos pagamentos em dia, dos investimentos e da eficiência na gestão. Franzé Silva, é com você. Oscar, nós tivemos a experiência de chegar ao governo do Estado em 2003 com a folha de pagamento atrasada. Só que não era somente a folha. Nós tínhamos a folha, 3 meses de atraso mais o 13º, nós tínhamos os fornecedores totalmente descrentes de fornecer para o Estado, porque estavam atrasados ali há 8, 9 meses sem receber, e havia uma situação de caos nas finanças públicas. O que é que nós colocamos como atividade principal? Organizar a casa. O governador Wellington Dias colocava isso de forma muito, muito clara para a equipe econômica, né? Fazer o ajuste, ajustar. Infelizmente, né, nós temos cometido erros nas gestões municipais, porque o prefeito, às vezes, ele ganha a eleição e não tem a coragem de fazer o ajuste. E, às vezes, pelo fato de politicamente achar que vai ter perdas. Isso é um erro que todo gestor que assume uma máquina desorganizada, que, ao não fazer, ele comete um erro maior ainda, porque é no ajuste que ele vai poder levar os benefícios para a população. Você imagina se lá atrás, Oscar, queridos internautas que nos acompanham, se nós não tivéssemos tido a coragem de fazer os ajustes no governo do Estado, nós até hoje estaremos com o Estado com os indicadores de 2002, que eram indicadores vergonhosos. Então, eu quero aqui aproveitar essa live, né, para contribuir com a discussão da minha querida cidade. Depois dessa gestão que está aí, ele tem que fazer um ajuste. O importante aqui é que os nossos candidatos a vereadores, a nossa participação acompanhando, entenda que esse ajuste é um freio de arrumação para que lá na frente tenha dinheiro para poder fazer investimentos. Hoje nós temos uma longevidade no Piauí diferente e muito melhor do que a de 2002, porque nós fizemos esse freio de arrumação. O nível de escolaridade, as estradas, tudo o que aconteceu nesse estado foi porque o governo Dias teve a coragem de fazer os ajustes fiscais. Então, às vezes, o gestor ele assume e fica com receio de fazer a adequação das despesas dentro da receita. E existe um erro que, inclusive, nós petistas temos cometido como gestores municipais, é de achar que o emprego dado na prefeitura fortalece o nosso compromisso de desenvolvimento. Não é assim, não é assim. Porque você atende a 1, 2, 3 famílias e deixa assistida 10, 15, 20, 50 mil famílias na zona rural, na urbana, que vai passar 4 anos sem ter o calçamento, sem ter a água, sem ter uma escola de melhor qualidade, porque o dinheiro foi na folha. Então, assim, a população de uma cidade, às vezes, fica
sendo ali travada nos seus benefícios, porque nós temos 12, 13, 15 mil pessoas que engolem o recurso do município. Então, eu queria aproveitar essa live para fazer esse alerta. Nós vamos precisar fazer um ajuste fiscal depois dessa gestão que aí está em união, para que a gente possa colocar a receita de acordo com a nossa despesa, inclusive a de pessoal, para que a gente possa fazer um planejamento, como bem disse o professor Antônio José Medeiros, de captação de novos recursos, de estruturação da máquina de controle das finanças, para que a gente possa ter dinheiro para investir. A União vai dar um salto de desenvolvimento, já deu esse salto na gestão do Zé Barros, teve esse retrocesso e agora vai ter que retomar seu processo de desenvolvimento na gestão do professor Antônio José Medeiros. Porque nós vamos ter que pensar a despesa dentro de um certo limite para ter capacidade de investimentos. É isso que vai alavancar o desenvolvimento e a qualidade de vida da população de União. E eu tenho certeza que o professor Antônio José Medeiros, na gestão que fará a partir de 2021, vai adequar de forma muito bem organizada, com planejamento, ter o controle da máquina pública para que as nossas despesas administrativas, inclusive pessoal, esteja dentro do limite e a gente possa ter recursos para investir, que é isso que a população de União tanto precisa, e aí vai ter a colaboração do deputado Franzé com suas emendas, da deputada Rejane com suas emendas, dos outros deputados que foram votados. Nós vamos ter capacidade de atração de empresas, porque uma empresa percebendo uma gestão organizada, ela se interessa em se instalar nesse município, e é esse o grande desafio. Eu tenho muita confiança, estou muito otimista. Primeiro, nós vamos dar a eleição. E segundo, nós vamos fazer uma grande gestão e o deputado Franzé vai tirar a folga lá do mandato e vai para dentro de União ajudar o professor José Medeiros a organizar essa máquina. Então, José, parece que está surgindo já um secretário aí, é? Não, o Franzé tem um trabalho estadual que vai ajudar a União também e outros municípios. Mas vamos ouvir o Mas Zé será Barros. muito bem-vindo, será muito bem-vindo. Tirando aqui minha brincadeira de lado, pedi para o Zé Barros abrir o microfone dele. Ele foi prefeito de União, e aí mais do que ninguém pode falar das receitas, das despesas e seus equilíbrios, pode falar dos gastos com o pessoal, da eficiência. E aí, Zé Barros, sua experiência diz o quê para o pré-candidato a prefeito de União, Antônio José Medeiros, nesse tema? Oscar, realmente um dos maiores desafios do gestor é manter esse equilíbrio, receita e despesa. E eu quero aqui parabenizar o professor Antônio José já pela preocupação que ele está tendo com esse tema. O Franzé foi muito feliz quando coloca essa necessidade de ajustar máquina. É muito comum você ver os prefeitos se elegerem e não ter a preocupação de colocar num quadro o que o município tem de receita e o que ele tem de despesa fixa, para que ele saiba o que pode sobrar aí para fazer investimento. Enquanto ele não tiver essa clareza, ele não vai ter o controle da entrada de pessoal na folha de pagamento, ele não vai ter o controle das despesas, porque ele não vai estar medindo ali para manter este equilíbrio. Precisa realmente fazer um ajuste muito significativo. E aqui, professor, vai uma deixa aqui. Os primeiros 6 meses eles são fundamentais, porque primeiro que entra uma carga muito grande de demandas, você está muito motivado a fazer, o gestor sempre está muito motivado a fazer, e ele termina muitas vezes, ao invés de estar preocupado com isso que o deputado Franzé coloca, manter o equilíbrio, ele se preocupa muito mais em fazer, em mostrar serviço pela ânsia de governar. Então, é importante realmente ter esse controle. E é possível, sim, melhorar a arrecadação. O Franzé,
conhece isso muito bem, que eu vou colocar aqui. A maior fonte de recurso do ICMS da Prefeitura de União é o Grupo Olho d'Água. E o Grupo Olho d'Água, eles têm sido, eu posso dizer assim, zelosos do ponto de vista de manter o município de União com a arrecadação. Vou dar um exemplo aqui. Todos os carros da Convap, eles são emplacados são emplacados em União. Ele justifica isso na sede ser instalada lá, mas eles poderiam estar sendo emplacados em Teresina, em qualquer outro, mas é uma exigência da própria empresa garantir o emplacamento dos carros em União. Por isso aqui o IPVA de União não é tão baixo. O ICMS, ele precisa ser feito um estudo, e aqui é que eu acho, professor Antônio Zé, que o Franzé pode ajudar nisso aí. Franzé, eu imagino que a divisão do bolo do ICMS, que é arrecadado na Convap, ele é dividido Teresina, Zé de Freitas e União. E eu tenho quase certeza de que essa fatia maior está indo para Teresina, e a fatia maior deveria estar indo para a União. Carece, portanto, de um trabalho em cima disso aí. Eu comecei esse trabalho quando eu era prefeito, na verdade, eu comecei no último ano da gestão, não foi possível concluir, eu contratei um especialista nisso, que teve contato, na época era o Neto, o secretário, com o Neto teve esse trabalho para ver, porque eu tenho quase certeza, José, que ali pode ser melhorado o ICMS fazendo esta correta distribuição. Assim como também há uma forma também, professor, de ser visto lá como está o ISS dos bancos. Os bancos, na época, eu fiz também um trabalho de melhoria do ISS no Banco do Brasil e a gente conseguiu um ajuste significativo. Como hoje já tem 4 bancos, precisa que faça esse estudo no ISS dos bancos. Tudo são formas de você melhorar a arrecadação e dar essa folga que o município precisa de fazer os investimentos. União tem hoje um ICMS privilegiado com relação aos outros municípios, porque nós temos hoje em torno de 6.700.000 de arrecadação ano de arrecadação de ICMS, e isso pode ser melhorado com toda certeza. Então, essa necessidade que se tem de manter esse equilíbrio entre receita e despesa é que vai dar ao prefeito a condição dele fazer a diferença, dele fazer uma gestão, dele alcançar mais aqueles munícipes que precisam realmente da atenção do poder público. Obrigado, Zé Barros. Professor, tem internautas aí para ser lidos aí para a gente, ou posso passar direto aqui para o tema seguinte? Deixa eu ver aqui a lista que temos aqui. Também há alguns nomes. O Ronaldo Alves, o Marlio Dani, Marcos Arruda, nosso companheiro, o Antônio Marcos, nosso querido Antônio Marcos, Pedro Paulo, Adalto Ribeiro, Edmilson Abreu, Zito Cruz, Francisco Alves Reto e Marcelo Aragal. São pessoas também que estão nos acompanhando. Muito bem. Agora é hora de falar dos planos, das leis, do planejamento. PPA 2022-2025, a LDO, a LOA. Como é que se dá essa distribuição de recursos? Eu começo com o professor Antônio José Medeiros, depois eu peço aqui a intervenção de Zé Barros e de Franzé Silva. Professor Antônio José Medeiros. Oscar, eu queria só resgatar uma informação anterior sobre a capacidade de investimento. Sim. Os dados de 2017, eu não encontrei os dados para 2018, 2019. Foi outra fonte, foi a fonte Cidades Arrobas, que é um programa do IBGE. Ela fala, mas coincide mais ou menos os resultados. Nós vimos que aquela receita
numa receita de 87, despesa, melhor dizendo, 87 milhões e 307 mil, a capital, despesas de capital foi só 3 milhões e 200 mil, 281 mil. Ou seja, o investimento do orçamento municipal foi só 3,8%. Nós não podemos aceitar isso. A gente não pode, tem que fazer esse ajuste em função de ter mais recurso para investimento, sobretudo investimento produtivo, a manutenção das estradas, o investimento em apoio à irrigação, o investimento aí entre os postos tubulares, a parte de energia, além, evidentemente, de tudo aquilo que é instrumento de aumento da riqueza. E, além, é claro, também do investimento social, de escolas, de postos de saúde, de calçamento, para melhorar o aspecto todo da cidade. Então, nós vamos ver se aumentamos, aí a gente precisa aprofundar mais, não pode ser menos de 5%, o ideal seria que a gente tivesse uma capacidade de 10% da receita ser para investimento, mas isso, muitos projetos que a gente pode apresentar nos programas federais, eles vêm a partir justamente de recursos para investimentos. Na área de turismo, por exemplo, se a União volta a entrar no mapa de turismo, os recursos não são para custeio, são para investimento. É uma coisa muito boa, às vezes a gente acha que esses planos, o chamado o Plano Plurianual de o PPA, é só um documento para inglês ver. Cada vez mais, a gente precisa fazer essa ligação entre o plano de governo, o PPA, que é de 4 anos, a lei de diretriz orçamentária, que é todo ano, e a lei orçamentária anual. É isso que vai... Aquilo que você diz no plano de governo a gente não coloca recursos. Você vai quantificar justamente desses instrumentos. E nós vamos ter uma oportunidade muito grande, Franzé e Zé Barros, que eu acho que vai nos ajudar a arrumar a casa e a definir melhor as prioridades já apresentadas no plano do governo. É que, pela lei, o PPA, ele é do segundo ano do governo que entra até o primeiro ano do governo seguinte. Então, em 2021, nós ainda vamos viver o PPA, o Plano Plurianual passado. Mas nós vamos ter a oportunidade de elaborar o Plano Plurianual de 2022 a 2025. E é isso que vai conseguir traduzir em números, em coisas viáveis, números viáveis, aquilo que nós estamos apresentando e com o que nós nos comprometemos em nosso plano de governo. Nós vamos ali ver como melhorar as receitas. De 2017 a 2019, houve uma melhoria do IPTU. Em 2017, eu pensei até que o número estava errado, mas não é 26 mil de IPTU. Isso subiu para 161 mil em 2018 e 215 mil em 2019. O Zé Barros já falou a importância do ICMS, da importância do Grupo Olho d'Água. Zé Barros, o nosso IPVA em 2019 foi 750 mil. Eu acho que é uma campanha para motos e carros de União serem emplacados de União. Então, pelo lado, a gente vai melhorar a receita e também tem alguns dados aqui que não podem ser repetidos. Você pega nas despesas, a parte com a agricultura foi 578 mil no ano, Francês. 578 mil no ano foi o que o município gastou com a agricultura. 377 com esporte. Eu não falo na educação, na saúde, na ciência social, porque tem recurso federal assegurado e é razoável. Mas a gente precisa... Aqui não houve... o meio ambiente, a gestão ambiental foi zero de recurso. Às vezes ele aparece como outro tipo de despesa. Também não aparece aqui a função turismo. Talvez ela esteja junto com cultura, porque a Secretaria de Cultura e Turismo e se gastou 505 mil.
Em suma, nós queremos, a partir do plano plurianual e depois na lei orçamentária, ir canalizando mais dinheiro para a agricultura, para turismo, que são justamente os carros-chefes do nosso modelo novo de desenvolvimento, de recuperação econômica da posição de União, que vem perdendo terreno para outros municípios. A União precisa voltar a ficar entre os 10 maiores municípios em produção e circulação de riqueza no Piauí. E o plano plurianual vai ser a grande oportunidade de nós, aí, com um ano de experiência, já poder definir, fazer os ajustes no dia a dia e fazer os ajustes das metas do nosso programa de governo. Zé Barros, você foi prefeito lá em União e tem experiência aí a partir desses planos que o Antônio José se referiu, as leis orçamentárias e diretrizes orçamentárias. O que você tem a dizer a respeito deste tema? Abra o microfone aí, por favor. É importante, professor, a construção do PPA, que ela seja trabalhada dentro, descentralizado. Por exemplo, se você pegar a região de Davi Caldas, reunir a grande região de Davi Caldas, levantar com as lideranças de lá o que realmente, quais são os anseios da comunidade. Se você fizer assim com o Novo Nilo, com a região do Mussum, com o Divinópolis, com umas 2, 3 bairros ali no centro, você vai ter realmente uma noção real daquilo que você possa colocar de uma forma bem fiel dentro da proposta de gastos, de receita, de gastos dentro na construção desse plano aí para os 4 anos. Então, ela é de fundamental importância, até porque precisa ser cada vez mais difundido essa informação do que seja o PPA, qual é a importância da LOA, qual é a importância que isso tem. Por quê? Até porque nos municípios, se aqui no estado, Franzé, que é um universo maior, as pessoas cobram muito para a execução de despesas que não são acobertadas pela lei orçamentária, você imagine lá no município. Então, é importante que, de fato, a gente esteja conversando, sobretudo com lideranças, com a Câmara, com lideranças de associações, com sindicatos, com a igreja, informando a importância do PPA, a importância da LOA, a importância desses instrumentos legais que acobertam todas as execuções de despesa do município. Isso dá, sem dúvida nenhuma, para o gestor uma certa garantia de que está executando dentro daquilo que é possível ser feito. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia de como acontece nos municípios, quando eu me elegi em 2008, em 2009, em dezembro de 2008, finalzinho de dezembro para o início de janeiro, o meu contador levou uma proposta de PPA pronto. E ele era contador de 12 municípios. E ali ele já levava o PPA pronto, e o prefeito só assinava, e ali já tocava aquilo ali. E aí nós fizemos diferente, nós regionalizamos e fizemos a construção descentralizada. Então, nos municípios, os municípios não têm a cultura. Se aqui a gente não tem, para vocês terem uma ideia, a Secretaria de Educação, que a gente já vem de muito tempo lá, a gente precisa, anualmente, todos os anos, estar revendo cada ação, o que comporta cada ação, o que está cobertado
pela lei orçamentária, o que tem dentro da lei que a gente pode fazer, o que tem de ação planejada que está fora para que a gente possa estar remanejando. Então, se aqui a gente tem difícil, imagine nos municípios, de forma que eu recomendo aqui que seja feita informações constantes, junto aos vereadores. Os vereadores sabem disso, mas não é demais fazer essa socialização da importância desses instrumentos legais. Muito bem, Zé Barros, eu lhe agradeço. Queria ouvir agora o deputado Franzé sobre essa situação das leis, dos planos, o que ele tem para dizer aí para o nosso pré-candidato Antônio José Medeiros. Queria, Oscar, primeiro voltar a uma fala do Zé Barros do bloco anterior. Eu também concordo, Zé Barros. Eu acho que essa questão do ICMS proveniente ali da arrecadação do Grupo Olho d'Água precisa ser revisto, né? Existe uma sistemática, né, que é feita para fazer esse acompanhamento, né? E uma das primeiras medidas que eu sugiro ao deputado José Medeiros, né, que ele possa, como prefeito, né, fazer essa revisão, né? É o que eles chamam de valor adicionado do ICMS. Então, é uma técnica que é feita para fazer a real apuração do que é devido ao município. Eu acredito que o Zé Barros está correto na sua avaliação. Nós teremos, sim, mais receita para investimentos na cidade de União quando for feita essa revisão do valor adicionado do ICMS da cidade. Mas eu queria aproveitar essa temática, Oscar, para pegar o gancho do meu amigo Zé Barros e do professor Antônio José Medeiros. Eu acho que o principal foco, tá, depois do programa de governo, é estruturar o PPA, né? E a pergunta que nós devemos fazer é que cidade nós queremos para 2024. O que fazer para chegar em 2024 com uma cidade mais desenvolvida, com melhor qualidade de vida? Eu, depois dos mais de 3 mil votos que eu tive nessa cidade, eu passei a ter uma preocupação maior com a cidade de União e começar a estudar. E quero, com certeza, você brincava aí de ser secretário do professor Antônio José Medeiros, não vou ser secretário, mas vou ser um deputado ainda mais atuante, porque vou ter um prefeito do meu lado, né? Nós precisamos, professor Antônio José Medeiros, estruturar o seu plano de governo pensando em 4 anos. Eu tenho dialogado com as lideranças que estão nos ouvindo e com outros, com quem eu já tenho mantido relacionamento, de que nós precisamos passar pela melhoria de 3 pontos que são fundamentais. Eu tenho certeza que o prefeito Antônio José Medeiros vai resolver isso. O primeiro é a energia. Nós não podemos, professor Antônio José Medeiros, pensar em desenvolvimento para a União se nós não resolvermos o problema da energia de União. Não adianta ficar falando aqui que vamos captar empresas, vamos levar empresas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, se nós não resolvermos o problema da energia. Então, o PPA tem que pensar aí na estruturação da alta, da média e da baixa tensão na cidade de União para resolver o problema. Desde a água do poço que precisa ser tirada e nós não temos carga, porque as gambiarras não ajudam. Então, nós temos que resolver a questão da gambiarra, temos que resolver a questão da capacidade de transmissão de energia de alta tensão. Nós precisamos saber da distribuição da média e baixa tensão na cidade. Esse ponto é ponto fundamental para a gente desenvolver a nossa cidade. A outra questão é a água. Tenho acompanhado o Zé Barros na questão da necessidade de resolver o problema de água definitivamente em União. Temos ido constantemente na GESPISA, temos aí promessa de solução dada pelo presidente da GESPISA, estamos cobrando todo dia, porque sabemos da necessidade. Mas há outro problema que nós temos que resolver para 2024, nós não podemos olhar para trás e dizer que a União não resolveu esse problema. A cidade de União tem que resolver esse problema da água. E a outra questão que eu quero colocar como fundamental no seu PPA e no seu plano de governo é a questão da educação. O senhor é mestre nisso, é o nosso guru nessa área, mas nós temos que pensar também no viés do ensino profissionalizante. Porque nós temos que medir hoje qual é
capacidade de empreendedorismo na cidade. Hoje, praticamente, nós temos uma ação do mobilidade. Nós já tivemos, perdemos. Né? Nós sabemos que na cadeia produtiva do açúcar e do álcool, existem diversas outras cadeias. Nós resolver problema de água e energia, educação profissional, nós temos como ir buscar, através de parcerias, de gestão, colocar aí incentivos fiscais das empresas para colocar em funcionamento a cadeia que complementa o açúcar e o álcool. Né? Nós precisamos ter a cadeia da agricultura. Agora há pouco, na relação aí da presença do Guedes aqui nessa live. Nós temos que criar o empreendedorismo da agricultura familiar. Tenham colocado aí uma emenda para o sisteminha, mas nós precisamos saber como utilizar os recursos dos bancos de investimento, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, a nossa agência de fomento. Nós precisamos saber quantas pequenas indústrias nós teremos em 2024 e escalonar isso durante os 4 anos de gestão do professor Antônio José Medeiros. A agricultura familiar tem que ser prioridade, não só na produção in natura. Nós temos que agregar valor e isso só se dá através do empreendedorismo da agricultura familiar. E nós precisamos, para que isso tudo funcione, ter mão de obra qualificada. Então, eu acho que um dos focos do professor José Medeiros vai ser a questão do ensino profissionalizante. Nós vamos resolver a questão da energia, vamos resolver o problema da água e precisamos ter mão de obra direcionada para o que nós vamos trazer de investimento para a União. Esqueçamos a questão dos empregos que nós temos que dar na prefeitura. Nós temos que dar emprego no empreendedorismo familiar, nós temos que dar empregos, são na captação de empresas que fazem o fechamento do ciclo da cadeia produtiva do principal produto que nós temos, que é o açúcar. Né? Cana-de-açúcar é o nosso principal produto ainda hoje. Então, nós temos que pensar, inclusive, como manter esse ciclo para que não possa acontecer em União o que aconteceu em Pernambuco, na Paraíba, no Sergipe. Né? Saber como a Secretaria, né, de Meio Ambiente ajuda as empresas para que a gente não perca a vitalidade do ciclo da cana-de-açúcar em União. Então, eu tenho uma esperança muito grande, professor. Por isso que eu digo, meu mandato, o mandato que vocês de União me ajudaram a ter na Assembleia, vai estar à disposição da gestão do professor Antônio José Medeiros, porque nós vamos discutir com a população, conforme bem colocou o Zé Barros, de forma regionalizada na cidade, mas com um olhar macro. O que é que nós precisamos fazer para que o PPA, para que a nossa LOA, para que a nossa LDO, primeiro, depois a LOA, venha a funcionar. E não adianta a gente ficar sonhando, não. Nós precisamos mapear a realidade da cidade de União, ver as nossas potencialidades, as nossas debilidades, colocar isso num plano bem elaborado e fazer, ano a ano, a avaliação e as correções daquilo que não conseguiu ter 100% de efetividade. Tenho muita esperança, Antônio José Medeiros, que você, como prefeito, Zé Barros, de mãos dadas com a gente possa fazer uma grande gestão e daqui a 4 anos a gente medir novamente os indicadores sociais e econômicos da nossa cidade. Ok, Franzé, obrigado. Professor Antônio José Medeiros, algum comentário? Posso partir para o próximo assunto? Eu só gostaria de fazer um pequeno comentário, mas me permita lembrar aqui que está nos acompanhando a Fátima Damasceno, o Leandro Brito, a André Almeida, querida Conceição Andrade, o nosso presidente, o Leonardo Fialho, o Antônio Neto, não sei se é o nosso secretário, Pedro Henrique, Chico Alberto, Estael Freire e Olga Carvalho. Então, Oscar, só queria fazer um comentário com relação à importância da qualificação profissional. Nós agora mesmo,
do Centro de Educação Rural Manuel Otávio, está começando um curso novo, em zootecnia, com habilitação em ovino-caprinocultura. E eu tinha pensado, você citou aí vários áreas, mas nós temos que trabalhar juntos, município, governo estadual, a UESP também, a nossa universidade. Nós já tivemos uma experiência que, infelizmente, não se consolidou, que foi a do Centro de Ciências Agrárias em União, que a gente faz nessa área de administração pública com concentração em administração municipal. Tem o curso, tem a área de administração pública na UESP, o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, tem interesse, ele tem a sua escola de formação, tem o interesse de formar gestores. A União pode, inclusive, a gente envolver a PPM e a União ser a sede onde permanentemente estão lá as turmas dos vários municípios se qualificando para essa área de planejamento, administração e finanças municipais. Muito bem, nós estamos caminhando aqui para o final da nossa live, mas eu queria aqui a participação do professor Antônio José Medeiros, dos nossos convidados Zé Barros e Franzé, sobre o tema do momento, que é a pandemia do coronavírus. Inclusive, aqui durante a live, chegou aí a informação da Secretaria de Saúde, dizendo que nas últimas 24 horas perdemos aí 18 piauienses, é uma marca expressiva. Mas a pergunta, o raciocínio que eu queria ouvir é: qual é o esforço necessário que o setor público precisa desenvolver no pós-pandemia? As pessoas falam de um novo momento, de uma nova vida, como é a expressão pessoal, um novo normal. Como é que vai ser a vida pós-pandemia e como é que o poder público, no caso aqui nós estamos falando do poder público municipal, como é que ele vai, qual é o papel dele? Então, José Medeiros, vamos começar com o senhor por os comentários de Zé Barros e Franzé Silva. Nós temos dito, e espero que durante toda a pré-campanha e campanha as pessoas compreendam, precisamos de duas coisas em união: recuperação administrativa, mas também recuperação econômica. Franzé tem enfatizado muito isso, Zé Barros também. Nós vamos fazer, Zé Barros, você sabe disso, estruturar regiões administrativas. Nós temos a Grande Novo Nilo, Divinópolis, Davi Caldas, e ali no norte, no meio, nós temos pela fronteira mais para José de Freitas, que é o Polo São Joaquim, Cocos, Cajueiro, e mais lá em cima, Mussum, Marajá, que já é mais em cima, quase para Miguel Alves alguma coisa. E um pouco Lagoa Alegre também. Então, essa regionalização vai permitir realizar esse seu sonho, para a gente fazer uma discussão é como se fosse regiões de desenvolvimento. Acho que é o nome mais adequado. Não é só a administração, é para incentivar, conforme as potencialidades de cada lugar, o empreendedorismo, o crescimento econômico. Essa crise da pandemia mostrou que aqueles ideólogos que idolatram, transformam o mercado num verdadeiro milagreiro, mostrou que isso não resolve. Nós precisamos agora do Estado para garantir a melhoria do serviço de saúde, e conseguimos isso com relativa eficiência no Piauí, Teresina, alguns municípios. Precisou a proteção social, e todo o sistema de proteção social, com Bolsa Família, com Cade Único, que a gente estruturou com base na Constituição de 88, mas sobretudo nos governos Lula e Dilma, foi fundamental para poder garantir, aí, através do auxílio emergencial, a proteção social para as pessoas. Agora, porque, além de recuperar o espaço de união, é preciso investir na economia para recuperar essa recessão, essa queda da produção
que houve no mundo todo, inclusive no Brasil. Você não pode ter uma retomada, uma regularização das atividades econômicas apenas por iniciativa das empresas. Precisa ter recurso público para dar um empurrão na atividade da iniciativa privada. Essa é o principal exigência do pós-coronavírus, do pós-pandemia. Ainda vamos precisar, talvez, de alguma coisa na proteção social, talvez prorrogar aí o auxílio. Vamos ter muito cuidado em como retomar a atividade educacional, para não haver prejuízo das pessoas, sobretudo aqueles que estão no ensino médio, para não se atrasarem no acesso à universidade, mas vamos ter um plano de recuperação, de incentivo, de aceleração da recuperação econômica. A aceleração econômica ela pode crescer 2%, 3%, até 5% no seu dinamismo próprio, mas ela precisa crescer entre 5% e 10% nesses 2 primeiros anos do pós-pandemia. E isso só acontece se houver um forte incentivo com recursos públicos, municipais, estaduais e federais, para impulsionar a economia. Isso vai estar presente no nosso plano plurianual, na organização. Em suma, a proposta que nós estamos fazendo de recuperação econômica de união não é só para a gente voltar a ocupar o lugar que nós sempre tivemos, mas é para a gente impulsionar, acelerar a recuperação econômica no pós-pandemia. Franzé Silva, sua opinião aí sobre a fala do professor Antônio José Medeiros e o pós-pandemia. Eu só queria contribuir, Oscar, nessa questão. Nós estamos ouvindo muito terrorismo do mercado nessa pressão da abertura das atividades. E um dos questionamentos que eles estão fazendo o tempo todo é que vai haver uma quebradeira, a economia brasileira vai chegar ali no seu mais baixo patamar. Mas nós precisamos entender que esse momento é o momento não de salvar a economia, esse momento é o momento de salvar vidas. Você acabou de anunciar aí mais de 18 mortos no estado do Piauí. Certamente nós vamos ter aí uma divulgação logo mais do Ministério da Saúde, e ontem já foi um quantitativo de mais de 600 pessoas, e hoje, certamente, pelos indicadores que eu vi nas parciais, deverá aumentar, mesmo com a forma de maquiagem que o governo federal está querendo dar para esse importante tema, que é a quantidade de pessoas falecidas pela Covid-19. Mas eu entendo que, e eu quero pedir para a população de União, é o cuidado com a vida. Nós temos que ter uma preocupação do isolamento social, de ter ali o uso da máscara, de manter o distanciamento mínimo de 2 metros, de evitar a aglomeração, porque eu acho que esse momento é o momento de se fazer a preservação de vidas. A economia ela vai voltar ao normal. Tá? Agora, os países da Europa que começaram a voltar às suas atividades depois de terem feito lockdown, de ter fechado tudo, de ter passado aí situações de dificuldade, onde famílias ficaram confinadas por meses, né? Agora estão reabrindo. E o PIB, em poucos dias de abertura, mostrou uma reação muito grande. Não vai ser diferente no Brasil. Não será diferente no Brasil. Porque existe uma demanda reprimida, tanto de produção quanto de consumo. E, certamente, vai ter aí a necessidade de fazer ajuste das economias mundiais, e isso vai, sim, interferir no nosso resultado econômico brasileiro, piauiense e União. Então, não precisamos nos desesperar. Eu sei que algumas pessoas têm passado necessidade, têm ali a sua dificuldade de vender a sua produção, de ir para a feira, mas o que mais importa agora, e aí eu quero falar com todos os nossos públicos, com todos os nossos internautas que estão acompanhando, é que o mais importante agora é a vida. O mais importante é a vida, a economia, a gente se reinventa. Já tivemos pandemia, já tivemos guerras, e a economia não quebrou em lugar nenhum do mundo. Então, vamos ter que ter uma organização para poder reaquecer a economia, para voltar ao crescimento econômico
e recuperar o tempo de isolamento social. E eu sei que nós vamos ter aqui no governo do Estado um governador que tenha clareza desse processo e vamos ter em União, a partir do próximo ano, um grande prefeito que também terá esse olhar cuidadoso de desenvolvimento, mas, acima de tudo, de qualidade de vida da população de União. Zé Barros, o que você pode nos falar sobre essa situação de pós-pandemia e o setor público, o setor municipal especificamente? Oscar, é isso que o deputado Franzé coloca, é fato. A nossa preocupação primeiro tem que ser com a preservação da vida. E nós não podemos ignorar essas notícias diárias de cada dia aumentar o número de óbitos no Brasil e no estado do Piauí, assim como em outros estados aí. Isso é, sem dúvida nenhuma, muito preocupante. E a gente hoje tem mais do que segurança de que o governador tomou a decisão correta no momento correto. É tanto que até hoje o Piauí não teve um pico. Nós tivemos um platô, onde ele se estabeleceu ali por conta dessas medidas que o governador tomou. Foram medidas duras, mas foram medidas tomadas a tempo. Agora chegou o momento da flexibilização. É preciso que a gente se prepare, como você falou, uma expressão muito utilizada, o novo normal. E as pessoas vão ter que conviver com a máscara, as pessoas vão ter que conviver com o distanciamento, as pessoas vão ter que conviver continuando sentindo a falta do abraço, do aperto, do aconchego, mas é importante lembrar que você precisa preservar o bem maior, que é a vida. Mas não podemos deixar também de reconhecer que este isolamento, ele evidentemente que trouxe muitos apertos do ponto de vista financeiro. E agora, nessa retomada, para este ano e para o próximo, isto, como disse aqui o Franzé, professor Antônio José, União vai precisar, a União como os outros municípios, vai precisar cada vez mais de um gestor honesto, de um gestor sério, de um gestor capaz e de um gestor com coragem de tomar as decisões que forem necessárias serem tomadas para o ajuste da máquina e fazer União retomar o seu crescimento econômico. Com relação, só aqui acrescentando mais, a educação já está preparando o retorno às aulas. Esta preparação é a nível nacional. O CONSED já criou os grupos de trabalho nas secretarias e a gente já está discutindo a forma como retornar. Eu lembrei disso pela sua fala aí, professor Antônio José, quando você se preocupa com os alunos do terceiro ano que estão aí nas vésperas de entrar na universidade, de fazer Enem, que aí foi adiado e tudo, mas que pode a qualquer momento sair. Então, dentro desse plano de retorno às aulas, vai se iniciar pelo terceiro ano, para evitar que haja um prejuízo maior e que está mais eminente aí para esses alunos. Então, era esta a contribuição que eu queria dar para vocês aí. Obrigado, Zé Barros. Professor Antônio José Medeiros, está na hora das nossas considerações finais, mas eu queria saber se o senhor tem ainda algum recado para dar, algum leitor, ou se quer fazer referência à fala do Franzé e do Zé Barros. Não, eu queria só fazer o registro que está nos acompanhando o Daniel Oliveira, eu estou achando que é o nosso querido doutor Daniel, tá o Polvino Cardoso e a Lucilene, que são das lideranças importantes, aí junto com o Leonardo, que já também registramos a presença, a Meire Petit, uma amiga de todos nós, Romeu Maia, a Lésia Cardoso, o Paulo Jânio, Giovanni Lima, o Vicente Gomes, eu acho que é o nosso secretário da Juventude, a Lucilene Pereira. Então, vamos ouvir as considerações finais dos dois convidados e eu faço as minhas
considerações finais no fim. O senhor fecha nosso bate-papo. Franzé, agora chegamos ao final. Queria aí a sua despedida e seu parecer aí sobre essa conversa de hoje à noite. Primeiro, o agradecimento. O convite feito do nosso pré-candidato, o professor Antônio José Medeiros, aceitei com a maior alegria, porque havia dívida dessa conversa quando também estava a presença do Zé Barros, cara, estudando, tenho o maior respeito, fomos parceiros de gestão e agora somos, olha, professora Rosângela Souza, ali dando o ar da sua graça, e agora fomos parceiros na política. Tenho uma gratidão muito grande. Grande abraço, minha amiga. Grande abraço ao Zé Barros, grande abraço e agradecimento a toda a população de União, aos líderes de União. Recentemente nós fizemos uma reunião virtual onde tivemos a oportunidade de estar falando sobre a cidade. Então, foi um momento importante, principalmente porque temos aqui um mediador de primeira qualidade, que é você, Oscar, que sabe bem conduzir uma live, conduzir um momento como esse. E tenho certeza que os nossos amigos que nos acompanharam através da internet, através das redes sociais, devem ter aí aproveitado as análises, aproveitado a forma como foi abordados os temas, que foram temas importantes, e eu quero ter certeza de que nós vamos colocar em prática toda a discussão feita nessa live a partir de janeiro de 2021, com Antônio José Medeiros, prefeito dessa nossa cidade querida, para que a gente possa, daqui a 4 anos, poder estar aqui prestando contas no outra live, fazendo a avaliação dos indicadores sociais, econômicos e o desenvolvimento global da cidade de União. Queria agradecer, deixar um abraço a todos e a todas e dizer da alegria de ter participado desse momento. Obrigado, Franzé. Agora a gente vai ouvir aqui o boa noite do Zé Barros, pedir aqui para ele abrir o microfone e fazer suas considerações finais. Zé Barros. Eu queria agradecer o convite ao professor Antônio José, parabenizá-lo pela iniciativa. Essa iniciativa, professor Antônio José, ela tem tomado uma proporção muito significativa. Os temas que você tem escolhido para debater nessas lives nas terça-feira têm sido temas de grande interesse do município de União, e isto, com certeza, demonstra cada vez mais o seu compromisso com o município. Queria aqui também parabenizar o Oscar pela condução dos trabalhos e parabenizar o deputado Franzé pela maestria com que ele fala desse tema, que ele realmente é um especialista nesta área, tem não só a formação, mas tem a experiência comprovada em gestão, e fez aqui deu aqui para a gente uma aula aqui de como ajudar a conduzir bem o destino do município. Então, parabéns, professor Antônio José, pelo trabalho, e eu continuo acreditando e muito de que União com certeza, estará muito bem representada a partir de 2021, quando certamente você vai estar lá implantando esse plano e esse projeto que está sendo construído agora. Eu agradeço aí as palavras do Zé Barros, do Franzé, e também me despeço aqui dos internautas, porque aí eu passo a palavra para o professor Antônio José Medeiros, ele faz sua saudação final e o apoio dá por encerrado aí a live, depois da palavra do professor Antônio José Medeiros. É com o senhor. Oscar, eu queria deixar de agradecer a você, que todos reconhecem que é um mediador de qualidade, top, como se diria. Também o Arthur Ribeiro, que fica lá na parte técnica, a Ercília, que fica aqui ajudando também, o Fabrício, que ajuda aqui também nas geringonças virtuais,
E não podia deixar de dar alegria de ter participado dessa live com os companheiros Franzé e Zé Barros. São duas pessoas que nós temos uma história comum e que sempre me ajudaram muito a, de professor, aprender a ser gestor também. Eu nunca nego que foi o Franzé que ajudou a organizar financeiramente o fluxo lá da Secretaria de Educação e que depois ganhou um curso todo com muitas pessoas ajudando e tendo um roteiro. E o Zé Barros, que foi se afirmando e crescendo como gestor, me ajudou muito também nessa parte do professor ter mais o senso prático, que é o que precisa um gestor, combinar teoria e prática. Eu sou sempre reconhecido por esse trabalho, essa ajuda que o Zé Barros me deu, me ajudou a ser um melhor secretário de Educação e tenho certeza que vai me ajudar também a ser um melhor prefeito da União. E fico feliz do Franzé, não só na sua competência técnica, mas no seu compromisso político, está se tornando esse verdadeiro cidadão unionense. E quero agradecer a todos que acompanharam essa live e dizer que na próxima semana a live será sobre as políticas públicas para as mulheres e está sendo convidada a Zenaide Lustosa, que é a secretária da Coordenadoria Estadual de Mulheres, e a nossa querida Dona Idelzuíta, que é o símbolo da luta das mulheres aí em união. Então, a nossa live da próxima semana vai ser sobre as políticas públicas de mulheres. E o sentido desse debate, fico muito feliz de vários pré-candidatos e vários dirigentes do PT e militantes estarem acompanhando, porque é para a gente ir socializando, a gente criando a nossa linguagem comum para levar para a população. É claro que toda a nossa política tradicional, não é só lá em União, não. Tem muita coisa de xingamento, de querendo mais falar mal dos outros do que apresentar as propostas. Mas nós vamos nos preocupar, dizer para a população qual é o nosso compromisso, o que queremos fazer, e queremos enriquecer esse debate com a contribuição de todos. O plano de governo vai estar passando por um debate também com mais diferentes tipos de grupos e de setores sociais. Então, um abração a todos e vamos em frente, porque a União merece um governo diferente, um governo que usa a competência técnica de todos, o espírito de colaboração de todos. E nós vamos fazer essa diferença. Um abraço a todos e boa noite.